Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E sejam bem-vindos aí a mais um Podcast On. Eu sou o Vinícius Soares, falando aqui do Núcleo de Mídias Sonoras na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo. E eu sou a Júlia Klein. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está no nosso dia a dia, que é sobre moda. Afinal, o que é ser estiloso? O que é moda? O que se estuda no curso de moda? E como se vestir bem gastando pouco? E, Júlia, será que a gente não vai passar vergonha com os nossos convidados? Eu espero que não. Não sei, será que eu tô estilosa? Eu tô na sou, moda? eu sou o cara do básico, aí eu já evito qualquer tipo de erro, mas quem conversa conosco hoje por chamada de vídeo, nessa câmera aqui à direita, é a professora do curso de moda aqui da Universidade, Renata Fraton. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E também fala conosco hoje o criador de conteúdo sobre moda, Diego Esfoja. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite também. E eu peço a licença já do Diego. Vou perguntar para a professora Renata o que o aluno aqui e aluna do curso de moda da universidade estuda no curso e como ele estuda aí os conceitos de moda, estilo e elegância, que eu imagino que sejam conceitos diferentes que às vezes podem ser usados até como sinônimos. Então, a formação em moda é uma formação bem dinâmica, né? Porque, enfim, a gente está falando de um fenômeno que acontece no tempo, né? Então, assim, esses conceitos todos, eles estão o tempo todo, eles estão se renovando, se reinventando. Então, isso é uma questão importante, né, de a gente perceber. E para dar conta disso, a formação ela é bem múltipla. A gente estuda coisas que as pessoas às vezes não imaginam que a gente estuda no curso de moda, como cadeiras que envolvam antropologia, né, indo além da pesquisa de tendências, além de uma parte toda mercadológica, porque a gente pensa também na moda como um produto. Então, assim, para a gente pensar um pouco no que a gente estuda no curso, a gente tem que pensar o que o profissional que faz moda, né, vai precisar como ferramenta. Então, não importa se a gente está fazendo uma roupa, um sapato ou criando um conteúdo, a gente tem que estar entendendo as pessoas nesse contexto de um tempo presente, daquilo que a gente está vivendo. E para a gente entender esse tempo presente, a gente tem que entender ele como um processo. Então, coisas aconteceram até a gente chegar aqui, né? Então, como é que eu vou compreender os fatos do passado, em relacioná-los ele a um presente, em decodificar alguns comportamentos para poder entregar algo, né, para as pessoas, no sentido que elas possam trazer sobre o próprio corpo como uma forma de expressão. E acho que aí a gente vai conseguir começar pensar nessa discussão de um estilo e de elegância também, né? Porque o estilo está muito ligado a uma expressão. E a própria noção de elegância, ela vai se atualizando, ela também é cultural, ela vai variar de acordo com o grupo que a gente vive, vai variar de acordo com o lugar onde a gente mora, né? Então, assim, de acordo com uma época. Então, são questões que são muito variáveis, mas elas estão muito ligadas a uma expressão individual, uma expressão de grupo. Diego, você faz conteúdo na internet sobre moda, comentando o mundo da moda, comentando até sobre, dando dicas, assim, né, para as pessoas. Na tua opinião, o que é ser estiloso? Eu acho que foi bem o que a professora Renata falou, assim, é muito da percepção, da sua percepção. E é muito engraçado que o meu conceito de estiloso, por exemplo, quando ela estava falando, eu estava pensando quanto ele já mudou ao longo dos anos, sabe? Porque a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai conhecendo coisas novas. Às vezes a gente muda de lugar, a gente começa a se vestir de outra forma. Ou então a gente tem outros amigos, a gente começa a se vestir de outra forma. Eu acho que ser estiloso hoje, pra mim, sendo muito sincero, é o que eu busco muito que as pessoas tenham se encontrem dessa forma, é que as pessoas sejam livres e que elas sejam fiéis a elas mesmas, sabe? Independentemente da moda, do que tá em voga, do que tá em alta, enfim. Então, pra mim, hoje, uma pessoa muito estilosa é aquela pessoa que ela é muito confiante de si, sabe? Que ela entra num ambiente e tu vê que aquela pessoa tá bem com ela mesma, e isso é traduzido na roupa, não adianta. Então, acho que o melhor é mesmo a gente se encontrar, acho que isso é o mais importante de tudo. A moda ela tem esses conceitos
que às vezes eles podem ser até muito distintos. O que para um a moda pode ser muito particular, para outro a moda também tem uma explicação histórica. Até eu pergunto para a professora, que ela comentou antes sobre essa visão antropológica, por que isso acontece? Eu sei que a gente tinha ali em mente que uma roupa que a gente usava 5 anos atrás, hoje já não é mais estilosa, mas hoje isso está acontecendo às vezes de uma semana para outra. Quem compra uma roupa hoje, semana que vem ela já pode estar fora de moda, ou até mesmo assim, sendo falada como se fosse uma roupa feia, né? Por que isso acontece? Certo. Tá, vamos tentar entender algumas coisas que eu acho que elas são importantes, assim, né? A gente tem que entender que a gente se veste, desde que a gente cobre o corpo, não necessariamente com roupa, como uma forma de se distinguir, né? Se identificar de acordo com o grupo ou se distinguir dentro desse grupo. Então sempre tem uma questão assim de uma vontade de se mostrar. Vou usar exatamente esse termo quando a gente fala numa questão do se vestir. E quando a gente fala da moda em si, a gente pensa que ela é um fenômeno que nasceu praticamente assim, no início do Renascimento, no final da Idade Média. E esse fenômeno ele vai estar ligado a uma renovação das roupas, a uma diferenciação de gênero e também a uma questão de classe social, porque é justamente nesse período onde a gente começa a ter uma ascensão da burguesia e tudo mais, né? Então, é uma imitação desses grupos, uma vontade de diferenciação desses grupos e uma questão de gênero também importante, roupa de homem e roupa de mulher, que ela está acontecendo nesse momento. Então, toda vez que a gente vai falar da moda ou do estar na moda, a gente está sempre confundindo isso muito com a tendência do momento, que seria, assim, esse vestir que está, né, em vigor. E a gente vai pensar, assim, que quando esse sistema de moda se iniciou, a gente não tinha sequer imprensa. A gente vai começar a ter uma imprensa de moda no século XVIII, ganhando uma notoriedade no século XIX. E aí, se a gente compara lá, vamos pegar início do século XX mesmo, né? No 19, 20, a gente tem as revistas e tudo mais. Se a gente pegar a nossa vida hoje, olha só a facilidade que a gente tem com as redes sociais de se divulgar esse novo gosto, né? Não só no sentido de que cada um vai lançando uma tendência, digamos assim, no sentido que pode mostrar o seu gosto, né? Como o Diego comentou, vai se expressar a partir daquilo que está vestindo e vai criar uma tendência, um novo jeito e vai ter a sua audiência ali, quanto a quantidade de novas marcas e novos criadores que conseguiram se beneficiar disso, né? Até bem pouco tempo atrás, e quando a gente fala assim, pensando numa linha de tempo, se a gente for pensar lá, na década de 50 do século 20, a gente tinha uma meia dúzia de nomes de costureiros e uma meia dúzia de revistas de moda, né? Então hoje, olha só, a gente perde a conta do nome de grandes criadores que a gente tem ao redor do mundo, que conseguem divulgar esse trabalho através das redes, através de outras mídias, através dos seus grupos. Eu estou pensando aqui que um caso recente que é muito bacana é de um japonês chamado Tomo Koizumi, que ele até teve uma exposição recente agora aqui em Porto Alegre, no Iberê Camargo, que o Tomo é um japonês, né? Então, assim, tem toda uma questão cultural de moda japonesa, ligada à moda de rua do Japão e tal. E ele tinha um Instagram tão poderoso que a Lady Gaga viu uma criação dele e ele vestiu a roupa dele. Então, isso é uma coisa que não aconteceria um tempo atrás, né? Então, eu acho que essa questão de às vezes a gente ter uma angústia de não acompanhar a moda é porque as coisas realmente elas se pluralizaram, se democratizaram de certa forma, né? Então, o que é o bacana disso? Que a gente consegue encontrar nesse caldo todo, de repente, as pessoas com que eu tenho mais afinidade de gosto, de crença, de um próprio estilo, né? E a gente consegue ir montando esses grupos, enfim, né? E vai construindo esse estilo de uma maneira que seja mais genuína, que seja mais uma questão de mostrar a si mesmo e não tão imposta, como talvez a gente visse em outros tempos. E há muito tempo atrás, quando a gente falava em moda, a gente também pensa em marcas, né? Marcas, dinheiro, gastar muito. Isso. Diego, tu acredita que dá pra ser estiloso, dá pra estar na moda, não gastando horrores de dinheiro? Nossa, com certeza. Eu acho que a gente tem muito, como ela falou, a gente tem muito mais acesso à informação hoje em dia. A gente consegue garimpar e pesquisar de uma forma muito mais fácil. Aqui em Florianópolis, por exemplo, eu vi também uns brechós em Porto Alegre. Tava viralizando muito uma época ali no Fashion TikTok, que é a área especializada da moda no TikTok, os brechós.
E, cara, tinham pessoas que nunca tinham ido em brechós, que não tinham essa consciência mesmo, ou esse costume, e começaram a ir comprar e começaram a gostar muito e mostrar no TikTok, assim. Então, tem uma onda muito legal da gente ser consciente com o nosso dinheiro, da gente ser consciente com as roupas também, porque o meio ambiente não comporta a gente consumir desenfreadamente. Então dá sim pra se vestir gastando pouco. Eu sou um ótimo exemplo disso, inclusive. A maior parte das minhas roupas são de marcas mais baratas, assim. Então eu gosto muito de mostrar isso, porque é uma outra realidade, né? Hoje no TikTok tá bombando as bolsas de marca e tal, mas também tem espaço para pessoas que vão em brechós, ou então tem outros tipos de peça, porque todo mundo precisa se vestir bem, né? É o ideal, assim. Então, acho que super dá pra se vestir e dá pra fazer um high-low muito, muito legal também, assim. E, professora, eu te pergunto porque hoje se fala muito sobre moda sustentável, o uso de muita água na produção de roupas. Como a indústria de moda pode tornar esse mercado mais sustentável? Então, isso é uma preocupação que quando a gente pensa na formação dos alunos acontece algo muito interessante, né? Porque para os alunos essa questão da sustentabilidade ela já está enraizada, né? Os projetos dos alunos já prevêem isso, assim, né? Ou trabalhar com tecidos que tenham um viés mais sustentável, de materiais que sejam reciclados, por exemplo, ou buscar algumas questões que envolvam upcycling, que também é uma forma, acho que quando a gente pensa em se vestir com um valor correto, é a questão da gente poder customizar as próprias roupas ou dar uma nova vida para as roupas, que é uma coisa que se fazia muito há um tempo atrás, né, e se parou de fazer, mas de repente é poder consertar, é poder atualizar essa roupa também. Então isso é uma coisa que os alunos já vêm pensando hoje em dia nos projetos, e eu acho muito bacana. Deixou de ser assim, acredito que daqui a pouco ter um viés sustentável vai deixar de ser um diferencial de marca, vai ser uma questão obrigatória, né? Para a marca existir, ela tem que ter um pilar, trabalhar os pilares da sustentabilidade, que não são só as questões ambientais, a gente tem que pensar numa questão social, que é de uma remuneração correta, né, para toda a cadeia que está envolvida, se pensar no descarte dessa peça, a gente tem várias questões em relação a isso. E eu acho que hoje em dia as marcas podem sim repensar esses seus processos, né, tanto nesse sentido de materiais mais sustentáveis, de um ciclo de vida do produto, mas acho que tem muita força o movimento que vem do próprio consumidor. Os consumidores vêm se perguntando, os consumidores vêm optando por marcas que tenham essa consciência, né? Então acho que a indústria da moda vai ter que se reinventar, talvez não por um desejo dela mesma, mas por um desejo de quem consome moda, porque as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, especialmente esse público mais jovem, esse público que está se formando agora, né? Tem muita questão das causas, das bandeiras de reivindicar, e eu vejo isso como algo que não tem mais como fugir. E Diego, quais os principais pontos que tu acredita que a indústria da moda pode melhorar? Nossa, são tantas, a gente estava falando sobre sustentabilidade, a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes, né, e mais prejudiciais ao meio ambiente, isso é um fato. Então, é muito legal, eu fico muito feliz, a professora tendo falado que os alunos dela já estão mais conscientes sobre isso, porque quando eu fiz faculdade de moda há 10 anos atrás, o cenário era completamente diferente, assim. Até, claro, não é culpa delas, mas até assim, as minhas professoras não era falado sobre isso. Sustentabilidade era visto como uma coisa até meio fora de moda, assim, sabe? E que bom que as coisas estão mudando, fico muito feliz e muito aliviado de saber disso, porque os alunos vão sair para o mercado ensinando de uma forma diferente e fazendo moda de uma forma diferente. E, assim, a moda precisa mudar em muitas coisas. É a questão da sustentabilidade, é a questão social que a gente tem falado. As pessoas precisam ser melhor remuneradas. Na moda ainda tem muito trabalho análogo à escravidão. Isso não pode mais acontecer, isso é absurdo. A forma como a gente consome, a forma como a gente produz. Então, assim, quando a gente para pensar, a moda, na verdade, tem muito a fazer ainda. Tem muito a melhorar. Em muitos âmbitos, em quase todos. E que bom que a gente está com essa discussão, mas ainda é um caminho muito longo, sabe? Muito, nossa. E agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, sintam-se à vontade, quem quiser falar, mas eu queria saber um pouquinho também sobre como a gente fala através das roupas, porque até a prof falou há pouco sobre uma questão das causas, né? Ontem eu fui assistir o Projeta-me, que é o desfile dos alunos, né, aqui da Fevale,
E eu vi algumas pessoas falando sobre roupas relacionadas a gênero e diversas outras causas, né? Até animal e tudo mais. Como a gente fala através da roupa? Eu acho que quando a gente abre o guarda-roupa e faz uma escolha, sem se dar conta, a gente está falando através da roupa, né? Então, assim, essa escolha vai ser... A gente sabe que a moda é um fenômeno que não está dissociado do consumo, né? Então, no momento em que a gente faz uma escolha de roupa, seja ela num brechó, seja uma camiseta com uma mensagem, com um logo, que é muito importante, né? Ou seja, isso vai acabar falando muito pela gente. Então, quando a gente começou, né, ele disse assim, eu sou dos básicos, isso já está falando muito por ti. Né? Então, acaba sendo uma coisa muito natural, muito espontânea. E eu acho que quando as pessoas ficam buscando assim, nossa, como eu vou construir o meu estilo, como eu vou ser estiloso, é um processo meio de autoanálise, assim, né? É de se compreender um pouco mais, porque as escolhas, elas já estão ali. A gente acaba consumindo ou se aproximando daquilo com que a gente tem empatia, do que fala pela gente. Então, eu acho que os guarda-roupas falam muito mais sobre a gente do que a gente imagina, assim, né? E a gente não precisa fazer muito esforço em relação a isso. Então, acho que é uma coisa divertida. É uma parte muito, muito divertida. E também é interessante porque a gente não precisa fazer muito esforço, né? Acho que é um exercício bem de autoconhecimento mesmo, de alguma forma. E agora, principalmente, a gente ainda tá numa pandemia, né? Sempre vão falar na pandemia no presente, mas a gente vai ver agora provavelmente um fenômeno pós-pandemia que as pessoas elas questionaram muitas coisas, né? Elas olharam muito para dentro de si, acho que todo mundo fez esse processo. Então, a moda vai mudar muito, ela vai precisar mudar muito, e a gente outros tipos de roupas, a gente vai procurar se comunicar de outras formas, assim, e a moda é uma delas. Eu acho muito legal que a pessoa tá falando que esse processo também da gente entender que a moda é uma expressão, que a gente escolher a roupa é um fenômeno, assim, é algo a ser estudado, a ser valorizado, é uma coisa bem recente, assim. Antigamente a gente via a moda muito como uma coisa fútil, as pessoas achavam que a moda não era para todo mundo, mas na verdade nós todos aqui consumimos moda de uma forma ou outra. Então, isso é muito legal, assim, e com isso a gente vai levantando vários questionamentos. A questão de gênero, como você falou, hoje a moda gênero está muito forte, muito presente. E é isso, acho que a gente se conhecendo mais, como eu falei no começo, a gente vai mudando a forma como a gente pensa e como a gente se veste, consequentemente. E, Diego, já partindo aí para o encerramento do nosso episódio de hoje, eu tenho uma pergunta que essa é a parte onde quem nos ouve ou quem nos olha pega e põe na prática. Existe algum tipo de... Claro, tem essa questão do gosto, mas existe algum tipo de pecado mortal da moda que, independente de como tu se vestir, a pessoa não pode sair de casa desse jeito? Nossa, é tão difícil responder isso, porque isso é realmente muito, muito, muito pessoal, assim. Eu vou puxar a minha pergunta, a primeira pergunta que eu respondi. Eu acho que um pecado mortal é você não se vestir da forma como você quer, sabe? Você ficar com medo de ousar, ou você ficar com medo de vestir tal peça. Porque se você veste o que os outros querem que você vista, não vai dar certo, sabe? Vai ficar meio estranho. Então, acho que você tá bem com você mesmo e ser fiel a você, assim. De regras de moda eu não vou falar nenhuma, assim, porque eu acho que realmente a moda ela tá meio sem regras ultimamente. A gente tá quebrando esses conceitos antigos, assim. E tu tem alguma dica aí pra nós, que nem eu, por exemplo, que costuma ali aderir mais ao básico, como que a pessoa que se veste desse jeito consegue se destacar de alguma forma, até falando sobre essa questão que nós conversamos antes, sobre gastar pouco e se vestir bem, como a pessoa pode se destacar? Olha, eu também sou mais básico, mas mais ou menos, assim. Eu gosto muito de ter pelo menos uma coisa no meu look que seja um pouquinho, não é chamativa, mas assim, que fuja um pouco do básico, sabe? Então, às vezes eu tô, tipo, com uma camiseta preta e uma bermuda preta, mas aí eu coloco uma bota, ou então eu coloco um tênis um pouco mais arrumadinho, sabe? Alguma coisa que dê um destaque para aquele look e que pareça que você, tipo, tentou ser mais estiloso, assim, pelo menos tentou, sabe? Essa tentativa ela é muito importante também. Então, a gente tomar cuidado, assim, então colocar um acessório, um colar, uma pulseira, um relógio bonito, eu acho que isso faz toda a diferença, assim, é uma dica muito boa. Não precisa mudar o guarda-roupa, sair comprando um monte de roupa. Dá pra ser básico e ainda assim ter um look muito interessante. E por aqui nós encerramos
mais um episódio do Podcast On Revista Fevale, falando sobre o nosso dia a dia, que é moda, né? Todo mundo se veste todos os dias. Como a professora falou, a gente abre o guarda-roupa todos os dias. E estiveram aqui conosco, então, a professora do curso de moda, Renata Fraton. Renata, professora, muito obrigado pela participação. Tens algum convite, alguma página no Instagram para indicar para quem nos ouve e nos vê? Agradeço o convite, agradeço por ter conhecido o Diego. Quero indicar para o pessoal a página do curso de moda, na verdade o Instagram do curso de moda, né, que é o Moda Fevale. Ali a gente tem todas as novidades do curso e inclusive a gente tem ainda as fotos e o vídeo do desfile de ontem do projeto, e pode ser conferido no link que está na nossa bio. E, Diego, muito obrigado também pela participação. Tens algum convite, alguma página para o pessoal seguir? Obrigado. Olha, eu vou indicar o Fashion TikTok como completo. É uma hashtag que tem lá no TikTok que é muito boa, muito conteúdo legal. E é isso, se informem que isso é o mais importante. Obrigado, gente. Muito bem. A técnica desse episódio foi do Carlos Pereira e do Rinaldo Silveira e a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale e no facebook.com/podcastonrevistafevale para acompanhar nossa rotina do dia a dia e ficar ligado quando tem episódio novo. Abraços até mais. E até a próxima. Valeu! Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.